Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós faremos dois exercícios de regra de três simples. Um de regra de três simples direta e outro de regra de três simples inversa, para vocês poderem comparar e ver qual é a diferença. Como eu já dei regra de três simples em outro vídeo, neste vídeo eu vou dar um exercício um pouquinho mais elaborado, principalmente porque vai ter número com vírgula. Então, aqui nós vamos priorizar não só a regra de três, como também a simplificação, que é tão importante quanto a regra de três. O método que eu irei adotar neste vídeo é muito importante ser seguido, porque ele já é meio caminho andado para quem vai ver regra de três composta. Tanto que eu botei um passo a passo aqui, que vale tanto para a regra de três simples quanto composta. Seguindo esse passo a passo, as ideias vão ficar bem organizadas e o assunto vai ser dominado com facilidade. Então, o primeiro passo é identificar as grandezas, e para isso teremos que ler o texto. O texto diz: um parafuso perfura 2,5 milímetros a cada 4 voltas. Já deu para ver que penetração em milímetros, eu vou colocar aqui. Primeira grandeza é a penetração em milímetros e a segunda grandeza é o número de voltas. E aqui estão as duas grandezas. Importante ressaltar que a regra de três simples é dita simples porque tem apenas duas grandezas, diferente da composta que tem mais. Bom, o primeiro passo já está executado. Vamos para o segundo passo, que é capturar os valores. Quais são os valores envolvidos? Temos que ler o texto novamente. Um parafuso perfura 2,5 milímetros. Ó, primeiro valor, 2,5. A cada 4 voltas, ó, 4 voltas, outro valor. Quantas voltas deverá dar? Ó, quantas voltas deverá dar? Então, o nosso X, a nossa incógnita é voltas. Quantas voltas deverá dar para perfurar 20 milímetros? Ou outro valor, 20 milímetros. Ok, os valores já foram colocados nas suas colunas, milímetro embaixo de milímetro e volta embaixo de volta. Agora nós vamos ver se a relação é direta ou inversa. E para isso podemos ignorar os valores numéricos, que se vocês começarem a olhar para eles vão ainda se confundir. Vou colocar uma interrogação aqui porque a nossa incógnita está nesta coluna. E esses valores, então, a gente pode ignorá-los. Por isso, então, eu vou omiti-los. Vamos trabalhar apenas com a relação entre as grandezas. Se eu der mais voltas no parafuso, o que acontece com os milímetros? Aumenta, a penetração aumenta. Então, quer dizer, aumenta o número de voltas, aumenta a penetração em milímetros. Então, a relação é direta, porque aumenta um, aumenta o outro também. Aí está. Regra de três simples direta. Identificado então a relação que é direta, vamos para o quarto passo, que é montar a proporção. Então, para montar a proporção, eu copio a coluna que tem o x, sempre copiando a coluna que tem o x, e do outro lado eu coloco a coluna que não tem x. Então, como a relação é direta, eu não inverto nada, deixo como está, 2,5 sobre 20. Este número com vírgula, ele atrapalha um pouco. O bom seria se não tivesse vírgula. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima, mas eu vou ter que multiplicar por 10 embaixo também, para não alterar o que eu tenho. No momento que eu multiplico por 10, 2,5 vira 25. Então, vamos escrever 25 aqui, como eu disse, 25. No momento que eu multiplico por 10, o 20 vira 200. Agora eu não tenho mais a vírgula, mas eu vou escrever de um outro jeito esse 200 para facilitar a nossa visualização. Eu vou deixar o 25 como está e o 200 eu vou escrever como 2 vezes 100. Dá para dividir por 5 em cima e o 100 de baixo. Então, ambos são divisíveis por 5. Se eu dividir por 5 em cima vai dar 5. E se eu dividir por 5, o 100 vai dar 20. Como eu posso ver isso? Vou colocar aqui 100 dividido por 5, para quem não entendeu por que deu 20. 10 dividido por 5 é fácil de ver, que dá 2. Aqui dá 2. Então, 2 e mais o 0 que está ali. Então, deu 20. Dividir o 100 por 5 de uma outra maneira. Eu vou agora passar limpo isso aqui, porque isso está muito bagunçado. Vocês podem passar limpo quantas vezes quiserem.
Então, fica 4 sobre x igual a 5, porque eu dividi por 5, ficou 5, sobre 2 vezes 20. Novamente, estou vendo que dá para dividir por 5 em cima e embaixo também. Novamente, eu poderia fazer mais uma simplificação. Divide por 5 em cima e divide por 5 embaixo. Os números vão ficar bem menores e mais fáceis de trabalhar. Por isso que a simplificação é importante. Se eu dividir por 5, o 5 dá 1. E se eu dividir por 5, o 20 dá 4. Finalmente, agora eu acho que não tem mais como simplificar. Então, vamos copiar o 4 sobre x. Em cima vai ficar 1 sobre, ficou só 1, né? Embaixo, 2 vezes 4 é 8. Agora eu faço a multiplicação cruzada. 1 vezes x, x. 4 vezes 8, 4 vezes 8. 4 vezes 8, sabendo a tabuada, é 32. 32 o quê? Temos que ver lá no início que tipo de grandeza nós temos aqui. Então, reportando ao início, o x está debaixo de voltas. Então, o que nós temos aqui são 32 voltas. Esta é a unidade da nossa grandeza. Vamos agora fazer um outro exercício de regra de 3 inversa para que vocês possam comparar. E aqui está o exercício, então. Novamente, a gente vai aplicar esse passo a passo aqui. Identificar as grandezas. O que nós temos? Para isso, temos que ler o enunciado. 16 escoteiros. Ó, a primeira grandeza é número de escoteiros. Eu vou colocar aqui E de escoteiro, número de escoteiros. Foram acampar e tinham alimentos para 10 dias. Ó, dias. Eu vou colocar aqui dias. As duas grandezas da regra de 3 simples já estão identificadas. Número de escoteiros e dias. Agora que já identificamos as grandezas, vamos para o passo 2. Capture os valores. Fácil, né? 16 escoteiros. Ó, o primeiro valor é 16. Foram acampar e tinham alimentos para 10 dias. 10 dias. Tá ok. Continuando. Contudo, foram adicionados mais 4 escoteiros ao grupo. Opa, já tinha 16. O que vai ficar? 16 mais 4 que foram adicionados. Estou fazendo aqui no cantinho, né? 16 mais 4 é 10, vai 1. Nós vamos ter 1 mais 1, 20 escoteiros. Então, se foi adicionado mais 4, agora eu tenho 20 escoteiros. Devido à nova situação, quantos dias durarão as reservas de alimento? Então, a nossa incógnita é o número de dias. Aqui está. Eu coloco uma interrogação em cima da coluna que contém a incógnita e faço a comparação das grandezas para ver se é direta ou inversamente proporcional. Lembrando que eu não preciso olhar para esses valores, senão eu ainda vou me atrapalhar. Por isso, então, eu já cobri eles e vamos ver a relação. Eu tenho um número de escoteiros e o alimento dura por alguns dias. Se eu botar mais escoteiros nesse grupo, certamente vai ter mais boca comendo, vai diminuir o número de dias que os alimentos vão durar. Então, aumenta os escoteiros, diminui o número de dias. Os alimentos vão ser devorados mais rapidamente. Então, aumenta aqui, diminui lá, aumenta, diminui. Então, é inversamente proporcional. Fácil, né? Bom, agora que já fizemos isso, vamos para o passo 4, porque o 3 a gente já executou. Montar a proporção. Então, a gente copia a primeira coluna que tem um x, que é a incógnita, 10 sobre x, e a outra coluna, como é inversamente proporcional, a gente tem que inverter os números. O 20 vai para cima e o 16 vai para baixo. Eu não resisto à tentação de simplificar os números. Aqui, por exemplo, é divisível por 4 e esse também é. Ah, então tem um número que divide o de cima e o de baixo. Divide por 4 aqui, divide por 4 aqui, 20 por 4 dá 5 e 16 por 4 dá 4. Passando a limpo agora, o que sobrou, 10 sobre x igual a 5 sobre 4. Multiplicação cruzada, 5 vezes x, 5x. 4 vezes 10, 4 vezes 10. Passa esse 5
Para o outro lado dividindo, vai dar 4 vezes 10 dividido por 5. Dá para ver facilmente que 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, x igual a 4 vezes 2. X igual a 8. 4 vezes 2 é 8, tem que saber a tabuada. 8 o quê? Vamos lá em cima buscar. Então, a unidade aqui, no caso, é x, né? Número de dias. Então, os alimentos vão durar 8 dias. Vamos colocar aqui dias. Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção, e realmente a grandeza é inversamente proporcional. Pode reparar, aumentou o número de bocas, e aqui ficou 8, né? Diminuiu o número de dias. Os alimentos vão durar agora só 8 dias, porque aumentou o número de bocas. Exatamente como a gente tinha imaginado. Fechou a ideia. Regra de 3 inversa. Um aumenta, o outro tem que diminuir. Mas antes de terminar o vídeo, vou deixar para vocês um exercício sugestivo para vocês tentarem resolver. Deixe o resultado que vocês encontrarem na descrição do vídeo, que eu comentarei. Também gostaria de convidar vocês para conhecer o meu site omatemático.com, onde os vídeos estão organizados de uma forma muito fácil de se localizar. Então, aguardo a visita de vocês e desejo muito sucesso nos estudos de vocês.